Fala, galerinha! Isso! Como é que vocês estão? Só na boa? Percebo que a nossa aula mudou, mas continua a mesma, né? O que é isso aqui, galera? Matemática Life. Matemática viva. Para você que quer aprender o curso de matemática básica, que eu chamo de viva, aqui com a gente na Cultive, certo? Ah, professor, para que serve isso aí? Para tudo. Matemática serve para tudo. Demorou? Então, nossa aula aí de matemática é sobre números reais e conjuntos numéricos. Você vai sair daqui sambando esse conteúdo, beleza? Vamos lá, como sempre, começar com aquela nossa musiquinha, beleza? Pra gente não perder o ritmo, tá certo? Então, uma musiquinha boa aí pra gente começar nossa manhã. Sun is shining. Sun is shining, the weather is sweet. Make you wanna move, you're dancing free. Se eu der umas tossidinhas durante a aula, galera, é porque eu tô com a garganta meio ruim. Eu viajei, daí peguei a friagem, tá ficando velho, qualquer ventinho já entorta a boca. Valeu? Vamos começar então. Depois a gente ouve mais um sonzinho para dar aquela animadela. Beleza? Então, números reais e conjuntos numéricos. Começando. Números reais. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representados pela letra maiúscula R, que inclui. Então, o conjunto dos números reais, tá? Tem toda essa galera aí, né? Os números reais são os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Não se preocupe que nós vamos falar sobre cada um desses números, certo? E, posteriormente, os conjuntos que eles formam. Maravilha? Então, olha só. Falou em R na matemática maiúsculo, se estiver tratando de conjunto, falou de conjunto dos números reais. Ah, professor, R vai ser sempre reais? Não, se você estiver trabalhando na física, R pode ser a constante universal dos gases. Se você estiver trabalhando, também pode ser resistor, mas resistor é R minúsculo, mas é R. Vamos que vamos. Então, falou de conjunto, falou em R maiúsculo, falou em reais. Quem está dentro lá do real? Os naturais, os inteiros, os racionais. Opa, não estão sentindo falta de nada não? Eu tô da minha, canetinha. Deixa eu só voltar aqui. E pronto, vocês viram que fez um show, né? Então, olha só. Os naturais estão dentro. Vamos usar uma palavrinha mais bonita. Os naturais estão contidos. O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Os conjuntos dos números racionais possuem os conjuntos dos números naturais inteiros. Então, contém. O conjunto dos números reais contém todo mundo. Beleza? Todo mundo com asterístico. Depois eu falo a piscadela. Asterístico. Para representar a união dos conjuntos, utilize-se a expressão R igual N, união Z, união Q, união I. Ou Q, união I. Porque o Q tem um Z e o N, então o Q mais o conjunto I, eu tenho lá o conjunto R. Beleza? Agora aqui uma linguagem bonitinha. O conjunto dos números racionais é formado pelo conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Por isso, todo número inteiro é racional, ou seja, Z está contido. A gente escreve assim, ó. Z está contido em quê? Ou a gente pode escrever que contém Z. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros. Esse cara aqui é o contém. E esse cara aqui é o está contido, certo? Belezinha pura.
Conjunto dos números inteiros inclui os números naturais. Em outras palavras, todo número natural é um número inteiro, ou seja, n está contido em z. Então, n está contido em z, ou z contém n. Para você não esquecer isso aqui, lembra lá da boca do jacaré? Essa é a história do jacaré. Ele vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, te pegar. Então, perceba que a boca aberta do jacaré continua ainda para o maior conjunto. Se você lembrar disso, você não vai esquecer. Ah, professor, mas como é que eu saber aqui para onde eu ponho? Desse jeito que eu falei. Boca do jacaré, pro lado maior, pro lado maior. Vamos que vamos? Simbora. Aqui, pessoal, entra o seguinte. Lembra da minha piscadela? Porque eu falei que ele é o maior de todos e não é. O conjunto maior de todos é o conjunto dos números complexos. Mas a nossa aula lá, lembra do começo? Fala sobre números reais. Só que eu não poderia passar por ela sem fazer um comentário, um breve comentário. Nós não vamos aqui calcular nenhuma continha com números imaginários, que fazem parte do conjunto dos números complexos, beleza? Só mostrar para você. Os números complexos são representados pela letra C, e mais conhecido como número da letra I, sendo designada nesse conjunto a seguinte fundamentação. I ao quadrado é igual a menos 1. Tá, mas para que acontece isso aí? Olha só. Tá vendo esse cara aqui? Leonhard Euler. Esse cara fez... Como que surgem os conjuntos, né? Primeiramente, conjuntos naturais, pela necessidade de dar conta, os inteiros, por ter número positivo e negativo, os racionais, por trabalharem de divisões, os irracionais, as raízes, que não são exatas, e os complexos, quando você chegava numa conta assim. Raiz de menos 16. Não existe um número real que eu consiga fazer essa conta aqui. Aí criou-se os números complexos. Os números imaginários, desculpa, que fazem parte do conjunto dos complexos. Como que eu faço isso? Olha só. Se i ao quadrado é igual a menos 1, eu posso dizer que raiz de i, certo? Opa, tirando a raiz, né, dos dois lados, fica assim. Corta, corta, então i é igual a raiz de menos 1, certo? I é igual a raiz de menos 1. Então tá aqui, ó. Eu multiplico 16 por menos 1 e eu faço menos 1 que multiplica 16. Que isso aqui é menos raiz de 16, certo? Aí eu faço essa conta que dá i, faço essa conta que dá 4. 4i. Lembrando que menos raiz de 16 tem solução. O que não tem solução é raiz de menos 16, beleza? Então, uma pausa aqui para a gente comentar sobre esse ilustríssimo Leonhard Euler, certo? Que mostrou para a gente que não são todos os números que estão dentro dos reais. Nós temos ainda os complexos, tá? Só uma informaçãozinha extra. Vamos nessa. Começar a falar dos conjuntos. Perceba que lá no início a gente já falou dos conjuntos dos números reais, que tinha os inteiros, os naturais, boa, os racionais e os irracionais. Agora vamos começar a falar de cada um que compõe os reais. Conjunto dos números naturais. Os números naturais são representados por n. Eles reúnem os números inteiros, incluindo o zero, e são infinitos. Então, n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esse é o jeito que eu contava esconde-esconde, lembra? Vai lá, conta até 100. Você ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 30, 40, 50, né? Ou o jeito que você conta também quando você está alongando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, o seu professor fala, tem que ficar 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 60, porque 60 segundos um minuto. 60, beleza? Então é esse jeito que você conta um conjunto infinito igual ao conjunto dos números naturais, tá? Foi o primeiro conjunto que se teve notícia, certo? Ele é então pioneiro. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagens, certo?
Por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e positivos. Cuidado, quando ele fala inteiro aqui, ele não está falando do conjunto dos inteiros. Está falando inteiro que não tem parte decimal, tá bom? Subconjunto dos números naturais. Quem pode ter dentro do conjunto dos números naturais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho n. Aqui eu teria n asterisco, certo? O que é o n asterisco? É aquele conjunto que não possui o zero, certo? Então, se eu falar em n ou n asterisco, são coisas diferentes. NP, P de par, tá bom? Não é P de primo, não. É P de par. 0, 2, 4, 6, 8, tá? Então, o elemento vezes 2, tá certo? NI seriam os ímpares, vezes 2 mais 1, certo? Qualquer número vezes 2 mais 1, inteiro é ímpar. Beleza? Em que N pertence a naturais, conjunto dos números ímpares. Agora o P, que é um subconjunto dos naturais, é os primos, são os primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 40, 51. Ah, achei que ia falar. Não, 51 também não é. 53, 51 é divisível por 3. Beleza? Vamos que vamos. Conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são representados por Z. O que é isso? É o Zorro. Reúnem todos os elementos dos números naturais e seus opostos. Assim conclui-se que N é um subconjunto de Z. Ou seja, N está contido em Z. Isso que eu falei é o que está aqui, beleza? Uma ampliação do conjunto dos números naturais. Está lá. Infinito para os negativos, infinito para os positivos. Logo, Z é maior do que o N, né? Porque ele tem tanto os naturais quanto os opostos. Ou os simétricos, tá? Pensando na linha lá, na reta numérica. Subconjunto dos números inteiros. Mesmo jeito, Z asterisco. Conjunto dos números naturais que não tem... Opa! Conjunto dos números inteiros. Z mais são só os positivos. Z asterisco mais são os positivos sem o zero. Tomar cuidado, tá? Vamos mais uma vez. Então, Z asterisco são os Z, os inteiros sem o zero. O Z mais são todos os positivos. O Z asterisco mais são os positivos sem o zero. O Z menos, só os negativos com o zero. O Z asterisco menos, só os negativos sem o zero. Beleza? Maravilha, então. Conjunto dos números racionais. Os números racionais são representados por quê? Reúnem todos os números fracionários representados pelo conjunto das frações P e Q, sendo que P e Q são números inteiros e diferentes, e Q tem que ser diferente de zero. Explicando isso aqui que é muito legal. Olha só. Primeiro, se eu pegar qualquer número inteiro, 3 divididas por menos 6, certo? Esse resultado aqui será um número racional. Beleza? Beleza, 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 beleza? E esse número aqui, que é o Q, que é o denominador, não pode ser igual a zero, porque não há divisão por zero. Depois eu vou explicar para você o porquê que esses números precisam ser inteiros. Certo? Os números racionais têm uma curiosidade muito legal lá. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, decimais finitos e dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São números racionais que têm uma repetição infinita. Esses números aqui podem ser escritos através de uma divisão de dois números inteiros. Beleza? Certo, 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 certo? Ok. Agora, os decimais finitos são aqueles que possuem um número finito de casas decimais. Então, 1,1, 3,45, 7,89.
Dízima periódica são decimais infinitos, mas que repetem a sequência final de suas casas decimais. Então, 2,33. Essa sequência não precisa ser necessariamente a sequência de um número. Pode ser a sequência de vários números, certo? 27, 27, 27. Aqui, ó, 7589, 7589, 7589. Tudo bem? Então, o que são dízimas periódicas? São aqueles números decimais onde a repetição ela é infinita. O que são números decimais? São números racionais onde não há essa repetição infinita. É um número finito. Beleza? Maravilha pura. Como que você identifica quando um número é infinito ou quando o número é finito? Na divisão, certo? Se você fizer a divisão, o resto sempre for igual, 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 esse número é infinito. Se em algum momento o seu resto virar zero, o número acabou. Como que você faz isso? Fazendo a divisão de dois números inteiros, certo? Dá pra gente encontrar então um número decimal finito fazendo a divisão de inteiros? Sim. Dá pra gente encontrar uma dízima periódica fazendo a divisão de inteiros? Sim também, certo? Agora, o subconjunto dos números racionais. Não era o que eu achava que era, beleza? Depois a gente vai falar sobre os irracionais. Considerando a mão, acho que é dinheiro. Vamos nessa. Que é asterisco? Quem é? Isso, aqueles que não contêm o algarismo zero. O que mais? São todos aqueles positivos e possuem o zero. Que asterisco mais? Todos aqueles positivos que não possuem o zero, beleza? Que menos? São só aqueles negativos com o zero. Que asterisco menos? São aqueles negativos sem o zero, beleza? Agora, conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são representados pela letra I maiúsculo. Reúnem os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Então, dízima não periódica. Pertence ao conjunto dos números racionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Não existe a possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos simultaneamente. Se ele é irracional, ele não pode ser escrito com a divisão de inteiros. Quer um exemplo clássico? Deixa eu ver que eu vou trazer um exemplo clássico aqui para vocês. Raiz de 2. Raiz de 2, vou fazer a conta, que é 1,7. Mais ou menos isso. Certo? É mais ou menos esse número aqui. Opa, eu virei aqui e virei para cá. Beleza. 2 raízes. Usando a calculadora mesmo. 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, 0, 95. E assim vai. Perceba que esse número não tem fim. Tem fim porque a calculadora aqui é um celular, ela, né, não consegue mostrar tudo. Esse número ele não se repete, ou seja, é uma dízima não periódica e é infinito, certo? Logo, eu não consigo formar esse número com a divisão de dois inteiros. Ah, eu vou dividir lá 3 por 4, para ver se dá 1,41. Não dá tonto, porque daqui o divisor ele é menor que o dividendo, então vai dar um número menor que 1. Ah, então eu vou dividir 4 por 3. Não vai dar também. Por quê? Não é possível obter um número irracional fazendo a divisão de dois inteiros. Isso é muito legal. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raízes não exatas, certo? Elas não são formadas pela divisão de dois números inteiros. Beleza, beleza, beleza? Aí você se pergunta, tá, professor, mas quem é maior? Quem é maior? Como assim quem é maior? Os naturais ou os inteiros? Quem são os naturais? Os naturais são todos os números positivos. Quem são os irracionais? Todas as dízimas não periódicas, raízes não exatas. Então, 1, certo? 2, 3, 4. Vamos ver a raiz. Só esses 4, tá? Raiz de 1,
irracional. Raiz de 1 não é irracional, porque raiz de 1 é 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2, irracional. Raiz quadrada de 3, irracional. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, nos primeiros 4 elementos, 1, 2, 3 e 4, eu tenho 2 irracionais e 4 naturais. Logo, os irracionais são menores do que os naturais. São infinitos. Né? O conjunto dos números racionais é um conjunto infinito, mas não é maior que os naturais. Beleza? Porque ele é restrito, tá certo? Então vamos lá. Agora, para finalizar aqui, intervalos numéricos. Há ainda um subconjunto relacionado com os números reais que são chamados de intervalos. É aquele símbolozinho mais, maior, menor, importante saber isso. Sejam A e B os números reais, A menor do que B, temos os seguintes intervalos reais. Intervalo aberto. Intervalo aberto significa que tem que ser maior ou menor. Então nós usamos o colchete virado para lá, indicando isso aqui, para quem nunca entendeu, vai entender agora. Tá, mas por que é porque está aberto. Se estiver para cá, está fechado. É por isso, galera. Então aberto quer dizer que eu tenho um número maior do que A e menor do que B. Tá certo? Agora, se for fechado, ó, vai estar fechado e o outro está aberto. Então, se eu tiver essa configuração aqui, aqui está fechado e aqui está aberto. Tá certo? Então, essa característica de estar fechado significa pode ser o elemento ou maior do que ele. Aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, pode ser o A e pode ser o B. E pode ser qualquer número que tiver entre eles. É um intervalo fechado. O intervalo aberto à direita e fechado à esquerda. É o que eu falei, né? Me precipitei aqui. Então, pode ser o A, pode ser maior do que A, não pode ser B e pode ser menor do que B. Então, é o famoso maior igual, menor igual. Intervalos numéricos. Aberto à esquerda e fechado à direita. Então, eu tenho aqui maior do que A e menor ou igual a B. Então, vamos supor que seja 7 e 10. Pode ser 7? Não. Pode ser 8? Pode. 9? 10? Pode. Pode ser 8,4? Pode, porque ele diz que o x pertence aos reais. E os reais também têm decimal, beleza? Pode ser i? Não, porque i é complexo. Beleza, galera? Mais uma aula aí que nós debulhamos. Tá certo? Espero que você tenha gostado. E nós vamos finalizar com aquela musiquinha show de bola. E nós vamos que vamos. Hoje nós aprendemos os números reais, deu uma passadela nos complexos. E assim a gente vai até o final. Fui! Curtiu?